Cunha, Didi, Cris, tô levando esse daqui pra gente, lá pro estúdio do Metrópolis, pra gente começar a nossa quadrilha, que é a Cena e Sorri. Não tem maturidade pra lidar com o pinguim de Madagascar. Tchau, tchau, tchau. Vamos voltar pro nosso lar. Tami, ele desenvolve uma linguagem extremamente sensorial ao longo do filme, né? Então, é como se você pudesse ver, sentir as texturas da comida. Tem até uma coisa do cheiro, que tem a fumaça, né, do caldo sempre saindo. A perfect teardrop slide from under my mask. Why is she crying? Cada ano aumenta a qualidade e aumenta o número de jovens que se apresentam para serem testados aqui na frente de uma grande orquestra com os melhores músicos de São Paulo. Olá, boa noite. Boa noite, Metrópolis no ar. E nós vamos começar falando de um quarteto formado por um leão, um hipopótamo, uma zebra e uma girafa. Tá sabendo quem são, Cris Maxudi? Eu sei. E você aí? Bom, a gente está falando de Madagascar, que acaba de virar um musical. Uma superprodução que conta a história do primeiro filme de 2005. Tenho o prazer de apresentar o rei da cidade de Nova York, Alex, o Leão! Eu acho que o mais importante dessa montagem é falar sobre aceitação, da amizade, de você acreditar no sonho do outro, de você apoiar o outro. I wished I could go to the wild. Toda a confusão de Madagascar começa por causa do sonho da zebra Marte. Eles fogem do zoológico de Nova York e acabam parando na África. A grande dificuldade de adaptar o cinema para o teatro é a animação, porque na animação você pode fazer o que você quiser. E aqui eu dependo muito do trabalho dos atores. A gente tem um apoio muito forte de um telão de LED de 50 metros quadrados, que é um telão que não existe em nenhum lugar do Brasil. É a primeira vez que esse telão está sendo usado. Um lugar onde eu possa ser selvagem e livre! Selvagem e livre! Imagina só! Quando eu faço um figurino, obviamente, eu posso te dar um corpo, né? Claro. Quando eu coloco uma capa na Marisa Hort para descer uma escadaria no Sunset Boulevard, eu dou um corpo, dou um gesto para ela, dou um braço. Sim. A atriz pode até não usar. Nesse caso, eu dou uma coxa para o leão. Eu dou um peitoral para a zebra. O ator já se modifica com aquele ombro, com aquele peito. E aí? Oh, calma, ainda não estou pronto. Espere. Ó, aqui a gente tem a roupa do Melman, que é vivido pelo Ivan Parente. É uma parte da traseira de uma girafa, A parte gente. das pernas dele, aí depois tem toda a parte do pescoço mesmo, que é uma manipulação que ele faz. Ai, esse balanço dessas ondas tá me deixando enjoado, gente. Eu não posso tomar remédio contra enjoo. Eu tenho alergia. Esse aqui é o meu macacão de rei. E tem Já tem a mão do rei. o rei Julian. O Rei Julian, pra quem não se lembra, é este personagem aqui, que, como você falou, mexe tudo. Que mexe tudo. É a música mais famosa, né, do desenho. Ele é quem ele quer ser. E ele não tá preocupado com o que as pessoas vão achar, se ele é espalhafatoso. Eu mexo tudo. Eu mexo tudo. Eu mexo tudo. Eu mexo tudo. Que é o pensamento do focinho da Glória. E aqui as orelhas. Na realidade, o rostinho dela talvez estivesse aqui, mas a gente coloca o rosto dela aqui, que é o rosto do ator. Como é que eu vou trabalhar segunda-feira no Metrópolis, hein? Vê se não vai fazer sucesso na TV Cultura. No caso dos lêmures, eu fiz a roupa, ela tem um tipo de umas almofadas internas. Pode pegar pra dar uma mostradinha? Que são essa daqui, né? Tem esses 5 sentimentos que dão o volume da bunda, da coxa, da panturrilha, e eles ficam meio soltos no corpo, e a hora que eles dançam, se movimentam, aquilo meio infla, né? Então tem momentos que você quase consegue ver a bundinha do lêmure ali, né? Dentro do corpo daquele ator. Eu vi que se tratava de uma história, de uma fábula que tratava de amizade
de amor e principalmente da liberdade. É um momento que a gente precisa, né? Atualmente eu acho que tem tudo a ver da gente poder ter a liberdade, da gente ter o respeito pelo próximo. Madagascar não é só um desenho, ele fala sobre temas muito importantes, tanto para a criança como também para o adulto. Olá, TV Cultura! Vem pra cá assistir Madagascar, vem assistir Madagascar! Vamos assistir Madagascar, mas por enquanto a gente vai falar de um dos encontros que a São Paulo Gastronomia tem promovido, é unir comida e cinema. É o filme rolando na tela e o público se deliciando. E numa dessas sessões, o filme Tampopo, Os Brutos Também Comem Espaguete, do diretor japonês Juzo Itami, serviu de inspiração para a noite. Quem fala mais para a gente do filme e a associação dele com a culinária é a crítica gastronômica Luísa Fecarota. Nesse mês de outubro está havendo a primeira edição do SP Gastronomia, que promove mais de 200 atividades em São Paulo. Eu fui dar uma olhada nessa programação e descobri que ia até a projeção do filme Tampopo, Os Brutos Também Comem Espaguete. É um filme japonês de 1985 que trata a comida com muita sensualidade e humor. O eixo da narrativa é a história de uma viúva que se encontra com um forasteiro, se junta a amigos para tentar reativar um restaurante de lamen que andava muito decadente. O filme abre com uma cena super interessante de um mestre muito sábio explicando a um jovem como se deve comer um lamen. Então ele diz que primeiro você tem que contemplar a tigela, você tem que olhar aquela gordura brilhando, aquela alga levemente afundando, mergulhando ali no caldo, que você tem que observar aquele porco modestamente oculto. E aí ele fala que depois você acaricia com muita delicadeza, olha esse porco com afeto e depois você sorve aquele caldo que é a alma do lamen. O Itami, ele desenvolve uma linguagem extremamente sensorial ao longo do filme, né? Então, é como se você pudesse ver, sentir as texturas da comida. Tem até uma coisa do cheiro, que tem a fumaça, né, do caldo sempre saindo, você enxerga aquilo e você pode imaginar o que é aquele perfume do caldo. É interessante como isso proporciona até um imaginário do que é aquele gosto, qual vai ser aquele sabor daquilo. E aí você vê aquelas pessoas sorvendo aquele caldo até a última gota e fica com aquela memória na cabeça e dá até fome. É um filme raro de encontrar porque é de 1985, no Japão, mas se tiver vontade de assistir, uma dica boa é que tem no acervo do MIS, no Museu da Imagem e do Som. Então é chegar, pedir o DVD ali e gratuitamente você pode assistir e se deliciar com essa história de bons lamens. O fim de semana em São Paulo, como sempre, tem muita programação de graça. E a gente separou algumas dicas. Teatro. Débora Falabella e Yara de Novaes apresentam Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante, com performance ao vivo da banda boliviana Las Marras. Uma garota foi violentada e é encontrada delirando no asfalto de uma rodovia. A peça é grátis no sábado e no domingo no Teatro João Caetano. Isso não parece verdade, você está sangrando? Ou a perna inteira, talvez as duas e mais uma clavícula. Fotografia. Sebastião Salgado expõe mais de 50 fotos tiradas nos anos 80 na Serra Pelada, o maior garimpo a céu aberto do mundo. O fotógrafo passou um mês retratando a febre do ouro que reuniu cerca de 50 mil garimpeiros no auge do período de extração. É no Sesc Avenida Paulista até 13 de novembro. E música. O violinista suíço Sebalter acompanha a banda dos Curumins, formada por jovens das periferias de São Paulo, em um show no sábado às 8 da noite. O repertório vai ser cantado em italiano, incluindo versões de clássicos brasileiros. Onde? No Sesc Santo Amaro.
Metrópolis de volta, agora vamos falar de um filme que vai passar na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Aliás, o filme. Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer parou, que foi vencedor de melhor documentário sobre cinema no Festival de Veneza. E a diretora Bárbara Paz está aqui comigo. Boa noite, Bárbara. Que legal dizer a diretora Bárbara Paz. Tô adorando, tô adorando. Da entrevista como diretora, não é, Bárbara? Tô adorando essa fase. Eu acho que o Hector me passou o bastão, agora eu tenho que fazer jus a isso. Com certeza. E começou muito bem, viu? Parabéns pelo Prêmio em Veneza e parabéns pelo filme, que é maravilhoso. Filme que vocês vão ter a oportunidade de ver já aqui na mostra. Depois a gente vai dizer as datas para vocês. Bárbara, de quem foi a ideia? Bom, foi minha. A princípio, eu não podia acreditar que esse homem nunca tinha sido retratado, documentado, nem em livro nem em filme, a não ser por ele, né? Mas aí você vai entendendo que é uma pessoa um pouquinho difícil, né? Ela não gostava muito, ele gostava de falar, tanto que ele me pediu assim, eu topo desde que eu fale de mim. Eu tô vivo e eu quero falar. Não quero que outra pessoa fale de mim. E eu segui assim, né? Até o fim. Então, assim, a ideia foi porque eu precisava registrar, que eu tinha uma urgência maior no começo dele, de registrar esse homem, esses momentos. Depois, a urgência começou a ser dele, porque ele começou a ficar mais fraco. Antes do Hindu. Porque o Hindu, eu parei o documentário para a gente fazer o Hindu. E a pedido dele... Que foi o último filme que você meu amigo Hindu. E a pedido dele, ele falou, eu quero que você grave o making of, eu não vou chamar outra equipe, porque eu quero que você capte para o documentário o meu último filme. Mas, Bárbara, tem gente que está pensando que, assim, é um filme... Será um filme sobre a morte do Babenco? E não é. É um filme sobre vida, é um filme sobre cinema e é um filme, poeticamente falando, sobre finitude. É isso? Para mim, acima de tudo, é um filme de amor. Amor ao cinema, amor à vida, que ele tinha muito, amor ao olhar por esse homem, que aí vai o meu olhar por ele, porque todo mundo falava assim, e aí, você vai retratar o Hector como ele era? E aí todo mundo, e aí? Eu falei assim, bom, esse aí é o seu filme, esse é o meu filme, esse é o meu olhar. Você pode fazer o filme que você quiser sobre ele, porque Hector eram muitos, você conhecia ele. Então, assim, o que me coube foi esse, e por isso que ele aceitou. Eu acho que ele queria esse olhar que eu tinha sobre ele, esse pensador, esse poeta. Não é um filme sobre a despedida? É, mais que um filme sobre o fim. Porque ele não tem fim, né? O filme, eu não vou dar spoiler, mas o filme é sobre vida, acima de tudo. Tem uma parte do livro, que não ficou no filme, que é o Monsieur Babenco, que ele é o todo do filme, o que não entrou no filme está no livro. Aí tem uma parte que eu falo assim, sabe, quando você estava no leito de morte ali, no leito de vida, Bárbara, pensa bem, leito de vida. Eu tô aqui, eu estava lá, eu não morri. Então, essa brincadeira com a morte que ele fazia e de amar a vida, de ter raiva, de se despedir, está implícito no filme de uma forma muito peculiar, no sentido de eu deixei a palavra, como ele falou, a palavra e a imagem que foram a vida dele. Ele falou, não sei o que vinha primeiro, se foi a palavra ou se foi a imagem, porque antes ele queria ser poeta. Ele diz coisas tão legais, né, Bárbara? E como vocês estavam conversando, ele ficava tão à vontade de falar e você revela para nós essa coisa do pensador Babenco, né? Porque a gente conhece o cineasta e você revela o pensador Babenco. Eu acho que era esse o meu intuito. É óbvio que é um recorte, né? Eu queria muito mais. Eu achava que o filme nunca estava pronto, né? Eu descobri que a gente existe, né? E porque eu queria tudo, eu queria colocar muito mais. E no começo não tinha imagem de filmes dele, no começo ia ser só ele, só que daí não deu tempo, ele partiu antes. E aí eu fui buscar essa costura, né? Essa colcha de retalho sozinha, né? Escutando ele, o que ele queria, o que ele não queria. Porque a gente estava dividindo, eu estava mostrando para ele o que a gente estava fazendo, ele estava gostando muito. Ele se emocionou muito quando viu um promo que eu fiz para ele alguns meses antes. E ele falou até que eu sou interessante. Não
Contem todo o processo, que é muito legal, né? Porque você foi meio que aprendendo com ele também, total. né? Como é que se chama aquele aparelhinho que a gente vai em enquadramento? O viewfinder. Tá comigo. Aqui é o viewfinder? E ele tá comigo, porque hoje em dia nem usa usam mais, né? Que você vai enquadrar, etc e tal, que ele falou pra você. Então, aí isso foi a primeira câmera que ele me deu, na verdade a única câmera, né? Porque ele falou que... E daí começou a me ensinar. Eu falei, olha, ele falou, você não precisa aprender a mexer em equipamento, não, você só manda. Eu falei, não, peraí, se eu vou estar com você, que eu preciso documentar você, eu quero aprender a mexer nessa câmera. Especificamente aquela eu não estava dominando. E aí ele, eu sou uma boa estudante e ele era um ótimo professor. E acho que para muitos, porque assim, o diretor que ele era de ator era uma coisa absurda, assim, um dos grandes diretores de atores. E para me dirigir também, porque ele queria me dirigir, né? Ele queria me dirigir dirigindo. Sim. Mas depois ele foi acalmando e foi entendendo... E foi percebendo que você tinha que tomar as decisões, as rédeas. Não, mas ele gostava do meu olhar, isso que era bom, porque ele se sentia à vontade e ele adorava minhas fotografias, enfim, o meu olhar para o mundo ele gostava, ele falava, acredita nisso. Então, eu só acreditei, eu falei, então tá, se você está acreditando, deixa eu fazer. Acredita em mim, confia em mim. Ele falou, você pode fazer o que você quiser. Então, a coisa ficou mais orgânica, sabe? Mais pessoal, mais íntima. Só que eu não sabia até então se interessar alguém, sabe? Porque você fala assim, será que isso vai interessar alguém? Porque só me emociona? Será que é só porque a história é minha também, né? Eu não existia no filme. A Maria Camargo, roteirista, que me colocou, ela falou, não, a história de vocês dois tem que estar. Isso que é lindo, né? Um maestro ensinando o discípulo ali a seguir. E aí eu comecei a me aceitar. Ficou um ensaio incrível, Bárbara. Para mim é um poema visual. É um grande poema visual. E que foi... eu acho que caiu a primeira ficha quando você foi premiada em Veneza. Até então, na verdade, quando eu entrei no festival, já para mim já foi um prêmio. Porque imagina, é muito difícil entrar filme brasileiro em Festival de Veneza, que é o terceiro maior festival do mundo, né? O primeiro festival de cinema do mundo. Só que eu sempre tive uma sensação que o meu filme combinava com o festival, porque o festival tem um festival de arte, cinema de arte, uma coisa, ele tem essa característica. E aí eu escrevi mais 2, eu falei assim, entrar, e aí eu não estava fechado o corte, não, depois é que eu fui fechar. E aí entrou 9 documentários maravilhosos sobre cinema, uma categoria filmes sobre cinema. E aí sim, Nós vamos ter a chance de ver durante a mostra aqui, vai passar no domingo no Teatro Municipal, 2 horas antes as pessoas podem pegar ingresso, né, às 20h30. Segunda-feira passa na Reserva Cultural, às 16 horas. Sexta-feira no Cinearte 1, 19h15. Bárbara, parabéns, viu? Obrigada, meu querido. Parabéns. Não. Que isso, você merece... Hector amava esse programa. Eu vi todas as metrópoles que ele fez, eu assisti. E a gente amava o Hector também. A gente vai falar mais sobre esse filme ainda. Tá bem. Pessoal, a gente volta daqui a pouquinho. O Prelúdio, o reality show com jovens talentos da música clássica da TV Cultura, está de volta e com muitas novidades. As gravações já começaram. Novo cenário, novos jurados. E dessa vez, olha só, você pode participar da última eliminatória votando pela internet. A estreia do programa é no próximo dia 27. A gente está aqui, hoje é o primeiro dia de gravação dessa temporada, que demorou para começar, mas vai começar bonita. Tem cenário novo, todo diferente. Olá, sejam bem-vindos ao Prelúdio 2019, o reality show de música clássica da TV Cultura. Eu estava morrendo de saudades. Vocês estavam com saudades? Esse ano são 4 eliminatórias, então são 16 candidatos, porque a gente começou mais tarde. Faz de novo, ó. É verdade. Pronto, tá resolvido o problema, olha, aula de canto gratuito. Dessas 4 eliminatórias, sai um que vai direto para a final.
e a final vai ser ao vivo na Sala São Paulo. E o vencedor ganha, como sempre, uma bolsa de estudos na Academia Franz Liszt, em Budapeste, oferecida pela Embaixada da Hungria, que é uma das melhores escolas do mundo. Marcelo Bratsky, quem é que vai para Budapeste aí para você? Diga a sua nota. A votação agora é com nota, tem votação na internet, tem, enfim, tudo. O importante do Prelúdio e da própria TV Cultura de expor essa nova geração, a música brasileira de um modo geral, é que ele está demonstrando que existe de fato uma nova geração grande de jovens músicos que a gente nem sabia que existia. Quando nós fizemos o primeiro há 15 anos atrás, falou, e o ano que vem, será que vem outros? Hein? E cada ano aumenta a qualidade e aumenta o número de jovens que se apresentam para serem testados aqui na frente de uma grande orquestra com os melhores músicos de São Paulo. Então nós estamos prestando um serviço, estamos fazendo uma coisa muito prazerosa e para os jovens também é uma coisa muito boa. E no domingo agora, dia 20, às 11 da manhã, aqui na Cultura, você já entra no clima da nova temporada do Prelúdio. O primeiro programa será um especial com os depoimentos dos vencedores de edições passadas e dos novos participantes. E também no domingo, só que às 7 da noite, estreia Porque Odiamos, uma série produzida na TVN Discovery pelos vencedores do Oscar Steven Spielberg e Alex Gibney. Logo depois, às 8 da noite, tem Metrópolis especial, aliás, com entrevista com o próprio Spielberg, além dos diretores da série. All human beings have the capacity to hate. But what provokes feelings of hate? O ódio e o conflito estão presentes na história da humanidade desde os tempos mais remotos. De tragédias terríveis como o Holocausto, até situações cotidianas como o bullying na escola ou os ataques nas redes sociais. What's really fascinating to me and also frightening is how scary the world's become, how people all over the world having to deal with these notions of us versus them, you know, and how this sense of tribalism has grown even more stronger in the past five or 6 years. What is it that turns hate into mass murder? Porque Odiamos usa técnicas jornalísticas, investigações históricas e pesquisas em psicologia, biologia e neurociência para tentar entender por que o ódio praticamente está no DNA dos seres humanos. And in many ways that was more shocking. The idea that the perpetrators of evil, the people who had been at the forefront and driving the Holocaust, were people just like you and I. Especialistas analisam como o pensamento grupal molda a percepção e o comportamento dos indivíduos. E como os embates políticos atuais estão cada vez mais tribais. Each of these groups has a very clear strategy to engage those that aren't yet their hardcore base. What this series, I think hopes to achieve is that anything involving hate can never be normalized. That there has to be a kind of objective overview of hate. A série em formato de documentário tem 6 episódios exibidos semanalmente. We need businesses involved, cities involved, organizations. We need credible voices, we need influencers. We need to have a whole society response to this. E para encerrar o Metrópolis de hoje, o nosso parabéns ao dublador Orlando Drummond, que completa hoje 100 anos. E entre os personagens mais conhecidos de Drummond estão Scooby-Doo, Alf, o É Teimoso, Popeye, Gargamel, Papai Smurf. São tantos personagens, né, Cunha? Muitos. Agora, como ator, o Drummond também ganhou do Chico Anísio o papel de Seu Peru, na escolinha do professor Raimundo. Aí todo mundo lembra, né? É. Nossos parabéns, então, a esse grande artista brasileiro. Domingo a Cris vai fazer matéria, não é? É isso aí. E eu volto no Metrópolis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem preço. Não tem preço. Toda vez enquanto eu estiver vivo, eu estarei presente com muito amor e muito carinho. Obrigado, obrigado, obrigado. As cavernas do vento me parecem.